sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro Bodeteando, Bodetes para Bodete, né, que é um espaço criado por nós e para nós. Hoje nós inauguramos oficialmente um ciclo de encontros que nasce com um propósito muito claro: fortalecer nossa comunidade e cuidar das mulheres que fazem parte dela. Aqui é um espaço seguro, um espaço de escuta, um espaço de pertencimento. 2026 marca um novo momento da Bodetes Brasil, um ciclo de iniciativas pensadas para ampliar consciência, fortalecer vínculos e valorizar o protagonismo feminino dentro e fora da estrada. O Bodeteando nasce exatamente desse movimento: criar conversas reais entre mulheres que vivem a mesma jornada. E se tem algo que muitas de nós carregamos, mesmo quando sorrimos, mesmo quando damos conta de tudo, é a ansiedade silenciosa do dia a dia. Se ser forte não significa sofrer sozinha. Então, nós temos hoje a alegria de receber a Bodete Fabíola Diogo, também conhecida como Queridinha, né? Ela é psicóloga, pós-graduada em psicologia e síndrome de burnout, com formação em programação de neurolinguística aplicada à gestão de pessoas. Mas, acima de tudo, é uma de nós, uma Bodete que entende a nossa realidade. Fabíola, é com você o espaço. Fique à vontade. Bom, boa noite de novo, né, gente? Boa noite. E que responsabilidade essa minha aí. Boa noite. Abri o Bodeteando, perguntaram se eu estava ansiosa, né, Tânia? Agora fiquei, né? Agora fiquei mais ansiosa do que tudo, porque olha a responsabilidade de trazer um assunto tão atual, um assunto tão gostoso de se falar, por mais que seja ameaçador pensar em ansiedade, pensar em... a gente fala hoje muito da saúde mental no trabalho, então, como que as coisas se combinam hoje, né? Como que se combina ansiedade com o nosso trabalho, com essa nossa vida maluca, que nem a gente estava conversando agora há pouco, essa questão do tenho milhões de coisas para fazer e nem sempre eu vou conseguir dar conta de tudo, né? Então, só vou pedir para todo mundo mutar o microfone, porque senão fica dando eco. Aê, obrigada. Então, eu preparei um materialzinho legal para a gente conversar hoje, e para mim é assim, quando eu estiver falando, vocês tiverem dúvidas, quiser perguntar, não me incomodo, levantar a mãozinha e fazer a pergunta, tá bom? Porque todas sabem aonde levanta a mão aqui no Meet? Aí no coisa de vocês, aí na barra, tem uma carinha, né? Aí nessa carinha vocês conseguem levantar a mão, tá bom? Porque daí eu posso responder na mesma hora. Se quiser deixar para o final também não tem problema nenhum. Pode deixar, tá? Mas é só para a gente deixar combinado o que vocês podem perguntar na hora que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir a minha apresentação aqui. Só um minutinho. A gente estava fazendo um teste aqui. Aí. Todas estão vendo? Sim. Tá. Eu não tô vendo todas vocês, então, conforme forem levantando a mão, a nossa ajudante vai avisando, né? Tá bom? Sim, eu vou te avisando, então. Tá? Porque eu diminuí o meu aqui.
Bom, então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a ansiedade e o controle, sobre controle, né? Saúde mental em foco. A saúde mental hoje, eu diria para vocês que é a palavra do momento. E não só a palavra do momento, é o cuidado do momento. Tanto nós, como pessoas físicas e as empresas, as pessoas jurídicas, obrigatoriamente, esse ano, estão obrigados a cuidar da saúde mental do seu colaborador. Mas aí, quando eu falo que eles estão obrigados a cuidar da saúde mental do colaborador, é bem pontual e obrigatório por uma norma hoje, que a gente chama de NR1, tá? Então, isso vem de encontro a nós também aprendermos a cuidar da nossa saúde mental. E qual é o grande foco de você cuidar da sua saúde mental? É você tentar se conhecer, entender os seus momentos e começar a aprender a criar técnicas, para desenvolver técnicas, para procurar ter sempre a sua mente em dia, né? A sua mente sã, com todos os seus compromissos que você tem no dia a dia, procurar colocar sempre, colocando algumas técnicas para que você consiga criar um foco dentro da nossa correria do dia a dia de hoje, tá bom? Então, a ideia do nosso bate-papo é esse, e essa pequena introdução eu estou trazendo para vocês, para que vocês entendam o contexto do que nós vamos falar, tá bom? Bom, um pouquinho de mim, contar para vocês. Eu sou psicóloga e, ao mesmo tempo, já sou psicóloga há 30 anos, atuo na área organizacional, o meu foco sempre foi na área organizacional, então, sempre trabalhando muito nessa questão de cuidado com os colaboradores, de cuidado não só de tudo que eu tinha dentro de uma empresa, que eu era diretora executiva de uma empresa. Durante 20 anos eu fui diretora executiva dessa empresa, e aí eram não só as questões legais das empresas, né, meta, compromissos, captação de cliente, comercial, fazer todo o networking, fora todo esse contexto, eu ainda também cuidava da saúde mental dos meus colaboradores, sempre procurando entender em que momento que ele estava, o que estava acontecendo com ele, o quanto aquilo poderia prejudicar ou não o andamento da minha empresa, o rendimento dele ligado ao rendimento da minha empresa. E isso, para mim, sempre foi uma coisa assim, como música. Sempre trabalhei isso como música. Parecia que a minha vida era feita daquilo, né? Daquela neurose. Hoje eu falo neurose, mas para mim não era uma neurose, para mim era o meu dia a dia. Para mim, aquilo era o meu sinal de força. Eu era uma pessoa forte, eu era uma pessoa dominada a ter aquele ambiente sempre. Então, eu já sabia que eu tinha que ser forte. Eu não dava tempo de me sentir doente, não dava tempo de eu saber se as coisas estavam indo bem ou não comigo, mas com os outros estavam todos ok. Então, as metas da empresa estavam ok, a empresa rodando estava ok, e os funcionários e colaboradores também estavam ok. Até um dia que eu pifei. Até o dia que eu cheguei nesse ponto de pifar e falei, e agora? O que é que eu faço? O que sobrou de mim? Né? E foi aí que, a partir da pergunta, o que sobrou de mim, que eu comecei a tirar o pé do freio, tirar o pé do acelerador, colocar mais o pé no freio e começar a fazer uma migração de carreira. Você abandonou tudo que você gostava de fazer? Não, muito pelo contrário. Eu passei a trabalhar com o que eu gostava de fazer, com mais atuação dentro de outras empresas, podendo levar para outras empresas, como eu estou trazendo para vocês aqui, esse contexto de que não somos sempre fortes, né? Então, por isso que essa minha primeira fala condiz com esse meu slide, né? Que é força sem limite vira risco, porque a gente acha que a gente é tão forte e aí chega um momento que a gente está em risco,
não tem mais essa força. Aliás, que a gente nunca teve essa força, a gente sempre teve, eu, no caso, sempre tive isso como sendo o meu dia a dia. Até então que eu tive que pensar em tirar o pé do acelerador e começar a criar técnicas, como eu falei no começo para vocês, para me restabelecer, para eu trazer o meu eu de volta, para eu sair dessa síndrome ansiosa e pode-se dizer também numa uma leve burnout, porque no momento que você está dentro daqueles problemas ou dentro daquelas situações e você não dá conta daquilo, você começa a se sentir muito mal, porque tem tantas coisas que vocês podem fazer, que a gente faz e acha que está dando conta, né? Quem aqui não sente isso? Quem de vocês não sente que tem essa força gritando, né? Será que eu estou no meu limite? Será que eu não estou no meu limite? Então, para a gente ter esse raciocínio mesmo, pensar, ter esse pensamento com vocês. Fabiola, Será que eu estou no meu limite? Oi. desculpa te interromper, a Josi levantou a mão. Josi, pode falar. Eu escutei o barulhinho, eu até abri a minha pagininha aqui para ver se eu enxergava vocês, mas pode falar, Josi. Desmuta o seu microfone. Desculpa, foi sem querer, tá? Ah, tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar? Quer contar algum relato? Eu gostaria de falar, sim. Por favor. Essa sensação que você diz com respeito a serviço, a capacidade profissional, desculpa, também vale para a parte pessoal, né? Sim. Por isso no começo eu falei para tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, né? Porque essa história de mãe, filha, sogra, nora, seja lá o que for, pesa também, né? Olha, eu vou dizer para você que eu acredito que pese muito mais do que, às vezes, do próprio trabalho. Porque se você tem, o seu trabalho é esse, né? A gente tem que pensar que todo trabalho é trabalho, e o seu é esse. Então, existe dentro do seu trabalho uma carga muito maior, que é aquela questão da obrigação, né? Então, não só você se sente estafada, como você se sente mal se você não cumprir o seu papel. Tá? Então, muito boa a sua pergunta e muito pertinente para o que a gente está falando. De novo, né? Ó, força sem limite vira risco. Então, eu acho assim, você já não está dentro do risco, né? Perdão, veja bem, não no caso só de uma pessoa que está em casa, mas a pessoa que faz dupla jornada também é pior ainda. Sim, sim. É pior ainda, porque é assim, olha, gente, eu vou fazer uma analogia aqui com uma caixinha, né? Vocês lembram do pastor Cláudio? Evidente, excelente. O pastor Cláudio, ele tem uma fala, né, que eu acho o máximo, que é a questão das caixinhas, que nós mulheres temos milhões de caixinhas abertas, né? E o homem tem uma caixinha de cada vez. Só que o homem, com a caixinha de cada vez dele, ele sabe que a gente tem as nossas abertas. Então, vai falando, vai trazendo, vai falando, e a gente está com todas as nossas abertas ali. E chega um momento que elas explodem, né? Uma caixinha já não sabe mais qual que está falando e o que a outra não está falando e com quem que vai falar. Então, é começar a tomar conta e pegar um pouquinho dessa manobra que o homem faz de ter uma caixinha só e começar a tentar usar a caixinha da vez, né? Mais para frente eu vou ensinar vocês uma técnica que é mais ou menos esse o conceito da técnica, tentar abrir uma caixinha por vez.
porque isso vai trazer um alívio muito grande dentro de todo o contexto de dupla jornada, de tripla jornada, de jornada única. Não importa o tamanho da jornada ou quantas jornadas vocês têm. O que importa é, a palavra da vez é saúde mental. E quem cuida da nossa saúde mental somos nós mesmas. E, assim, aos pouquinhos, a gente vai escutando um pouquinho aqui, vai escutando um pouquinho ali, e aí a gente junta tudo e consegue um contexto melhor, né? Consegue uma qualidade de vida melhor, gente, porque nada disso que a gente está falando só tem um objetivo: qualidade de vida, né? Então, sempre pensar isso, tá bom? Respondi sua pergunta, Josi. Não é a Josi, né, que perguntou. Não estou conseguindo ver o nome. É a Mara. Mara, respondi? Legal. Mas alguém quer fazer algum comentário? Então, podemos seguir? Bom, agora aqui eu vou trazer para vocês algumas coisas sobre ansiedade, tá? Que é o nosso foco também, junto com essa questão do foco da saúde mental, né? Quem aqui não é ansiosa? Quem aqui não é ansiosa? Quem aqui acha que não tem ansiedade de jeito nenhum? Não dá para responder essa minha pergunta, né, gente? Ai, ai. Então, vamos lá. Quando o corpo vive em alerta e a pessoa continua produzindo, isso a gente chama de ansiedade funcional, que é exatamente o que a gente vem falando do exemplo das caixinhas. Então, por quê? Porque eu não paro. A hora que eu vou tomar banho, eu estou pensando que eu esqueci de tirar a roupa da máquina, ou se eu sair do trabalho, fui tomar um banho, esqueci que eu não passei um e-mail que eu deveria ter passado, que eu não anotei, e assim vai indo. A cabeça não para. E isso se torna uma ansiedade. Isso vai trazendo para vocês esse sentimento de ansiedade, ansioso. Ansiedade nada mais é do que você está pensando lá na frente, antes de você estar vivendo agora. Então, eu estou aqui agora fazendo essa palestra com vocês, conversando com vocês, e de repente eu perco o foco. Por quê? Porque minha cabeça saiu daqui sozinha e foi lá que eu esqueci de dar comida para minha cachorra. Um exemplo. Eu deveria ter, o que eu tenho que fazer mais tarde. Então, isso já me dá o quê? Uma ansiedade. Então, sempre tenham em mente que a ansiedade nada mais é do que você querer fazer algo antes do tempo. Tá? Faz sentido isso para vocês? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Desculpa, eu de novo. A Bora mãozinha. lá. Cadê a mãozinha? Desculpa, a mãozinha. Se quiser falar, pode falar também. Isso também não está ligado a. Como eu vou falar para você assim, ao sintoma de obrigatoriedade? Sim, total, né? Total. Porque no momento que você tem aquele sentimento de que você é obrigada a. Então, você, por exemplo, você está se permitindo hoje, todas nós, olha, temos 19 pessoas. 19 pessoas estão se permitindo hoje a estar esse momento aqui, essa hora e meia, não importa. Você está se permitindo. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela vozinha lá falando para você, olha, você está aí, mas quando você sair, não esquece, viu, que você usou o horário da janta. Então, você vai ter que fazer a janta. Olha, lindinha, querer controlar tudo. É exatamente isso. Então, você acaba entrando em vários outros sintomas, né? Você traz a ansiedade por conta do quê? Por conta da obrigatoriedade, por achar que você tem que controlar tudo, como a Lindinha bem colocou aí. E é isso mesmo. Gente, só tem uma coisa para dizer para vocês. A gente não tem como controlar tudo. A gente não controla. Olha, quem é mãe aqui vai entender o que eu vou falar. Vocês controlaram o dia que o filho de vocês iam nascer? Nasceu no dia e na hora que ele tinha que nascer.
não é? Então, quer dizer, se isso acontece, o não estar presente, não viver o momento, exatamente. Você não vive o momento presente. Você está sempre querendo algo mais. E sabe o que acontece com isso? Você vai criando, vai mandando mensagem para o seu cérebro que você não é capaz de desenvolver o que você está fazendo naquele momento. Porque você perdeu totalmente o foco daquilo. Você perdeu totalmente o foco do objetivo, que é o que você estava fazendo ali naquele momento. Então, é sempre prestar atenção nessa questão do quando o corpo vive em alerta, né? Você está o tempo todo produzindo. E que horas você vai dizer, o seu corpo vai pedindo, né? Seu corpo vai pedindo, o seu corpo são doenças silenciosas. Ansiedade é uma doença silenciosa, burnout é uma doença silenciosa, fibromialgia, nós estamos no mês da fibromialgia, né? Fibromialgia é uma doença silenciosa. Então, por que ela é silenciosa? Porque ninguém vê que você está com aquilo. E eu vou dizer mais para você. Achar que você é uma mulher forte é uma doença silenciosa. Pode falar, Tânia. Ô, Fabiola, então, como que, assim, saber que a ansiedade deixou de ser normal e virou um alerta? Seria esse momento que a cobrança é demais? Vamos dizer que ansiedade nunca é normal. É, a tolerável, né? Porque às vezes toda situação nova que vai acontecer, ela gera um pouquinho de friozinho na barriga, às vezes perde uma noitinha de sono, mas até que ponto ela vira um alerta? Ó, tá passando do limite. Eu acredito que a hora que ela vira um alerta é a hora que você está totalmente estafada e você só pensa lá na frente, né? Embora eu continue te dizendo que ansiedade nunca é normal. Friozinho na barriga, você tem aquela sensação tipo, agora é pontual. Agora, no momento que ele vira mais forte do que você todo momento você tiver esse friozinho na barriga, isso já é um alerta, né? Pode falar, Lindinha. Vamos ver se a Lindinha me ajuda aí na complemento. Eu acho que a Tânia está querendo dizer assim, normal seria uma ansiedade da qual, por exemplo, né, a gente está se preparando aí para um passeio, vamos supor. Então, você fica ansiosa com aquele passeio, você nem dorme, às vezes, pensando no passeio, se pegou tudo, se não está faltando. Essa é uma ansiedade, vamos colocar como dito normal. Seria mais ou menos isso, né, Tânia? Tá. Quando ela passa a ser algo que você começa a ter sintomas no seu corpo, aí já não é mais normal. Eu entendi, porque assim, tem situações que tira o sono, e aquilo fica na sua cabeça, parece que não vai embora, né? Aí você dorme mal, você acorda mal, o seu dia fica mal, fica remoendo, então isso daí é um alerta, né? Para poder abrir uma caixinha de cada vez e resolver isso, que nem a Fabíola está falando. Não abrir várias caixinhas na cabeça, né? Que são vários conflitos, várias situações. Tentar resolver uma de cada vez, né? E não Muitas só vezes isso, não consegue. e também tem que procurar entender se essa noite mal dormida, ela vem de uma ansiedade, ou ela vem de um problema específico que você não está conseguindo resolver. Então, nem sempre pode ser uma ansiedade, né? Lógico que acaba você ficando ansiosa porque quer resolver. Elas se misturam. É isso que a gente está falando aqui, que as doenças mentais, né, ditas doenças mentais que a gente está trazendo hoje, elas são silenciosas. Então, elas acabam, sim, se misturando. Como a Lindinha bem colocou. Você tem uma ansiedade por algo pontual,
é ok, lógico, ninguém é máquina aqui que não tem uma ansiedade, ninguém é máquina aqui que não tem um momento que está assim, mais atribulado, a cabeça, né? Todo mundo é assim. Mas é aprender a escutar o que o seu corpo está falando, né? Então, pô, eu já tenho aquela ansiedade de me dar aquela palpitação tal, no corpo e tal. Como que eu vou fazer com isso? Começar a ter técnicas para administrar. E assim você vai conseguindo aprender a entender um pouco melhor de você mesma. Fabiola, desculpa, eu não achei a minha mãozinha aqui, então eu vou interromper, tá? Pode interromper, não tem problema nenhum. Eu acho o seguinte, tá? Pode ser que eu esteja totalmente enganada, mas isso me ajuda muito no meu dia a dia, na minha vida inteira. Eu acho assim, a gente tem que aprender a diferenciar dificuldades de problemas. Entendeu? A dificuldade é algo passageiro. De uma forma ou de outra, você vai resolver esse problema. Agora, a dificuldade, ou o problema, aí é um negócio mais sério. Tá? Você está com uma dificuldade no seu serviço, não, tudo bem, dane-se, você vai resolver. Agora, você está com um problema de saúde na família, é outra coisa. Então, eu acho que a ansiedade também está correlacionada a isso. Ou seja, a sua ansiedade pode ser menor ou maior, dependendo para o lado que ela está pendendo, para a dificuldade ou para o problema. Estou errada? Depende muito de como você olha para essas duas situações, né? Ela pode te causar a ansiedade de não estar conseguindo resolver, porque você já pensa lá na frente, se eu não resolver isso, porque a ansiedade, gente, é o lá na frente. Como a própria Lindinha colocou também, é você primeiro querer controlar tudo. Você não consegue controlar tudo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a ansiedade, ela está ligada ao futuro. Então, você fica ansioso porque você não sabe como vai ser resolvido aquilo. E no momento que você traz para você aquela situação, no momento que você traz vamos usar o seu exemplo, aquele problema para cá, cheia do problema, agora eu vou pensar nela. E aí, lá na frente, eu vou ver como ficou. E não pensar lá na frente como ficou para poder resolver. É isso que eu estava querendo dizer, desculpa, você colocou melhor. É isso mesmo. Tá? Então, essa é a função, né? Vamos dizer assim, a funcional. Você vai fazendo, está sempre com o corpo em alerta. O que é sempre com o corpo em alerta? Sempre com algum sintoma. Sempre você tem algum sintoma, então você está sempre com aquela angústia, ou você está sempre... Aí ela fala assim, eu sou uma pessoa ansiosa, hein? Não me fala que vai me contar um segredo que eu já sou ansiosa, eu quero saber. Você não sai daqui se não falar. Entendi. Valeu. Legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Lindinha, quer fazer mais alguma pontuação aí? Não, acho que não, está perfeito. Vai me ajudando. A Lindinha é minha parceira, a gente faz muita coisa junto, né, Lindinha? Então, uma já sabe da outra. Mais de 30 anos de amizade também juntos, né? Pois é, né? Já é irmã. Vamos lá. Então, tá claro isso para vocês? Agora nós vamos entrar aqui num ponto bem legal, que eu acho bem interessante esse. Ansiedade não é frescura, não é falta de força e não é fraqueza emocional. Tá? Então, quando vocês têm... A gente está tratando a ansiedade de uma maneira leve, né? Vamos dizer assim. A gente não está tratando a ansiedade especificamente como uma doença, porque existe essa doença de ansiedade. Então, a pessoa ela não consegue, ela está tão ansiosa que é o tipo da pessoa que ela não consegue ficar parada no lugar.
né? Ela não consegue, de tanto que parece que ela tem uma bomba dentro dela e o tempo todo vai explodir, né? Então, tem que se ter esse cuidado de entender que ansiedade, primeiro, não é frescura, tá? De novo, olha a força aí, né? Não é falta de força. Então, você não vai deixar de ser uma pessoa forte, uma pessoa decidida, uma pessoa que sempre fez coisas, não vai deixar de ser, e tampouco é considerado como uma fraqueza emocional. Então, você não é uma pessoa, vamos dizer assim, fraca, né? No sentido emocional falando. Você não é aquela pessoa, mas eu sou fraquinha, mas eu não aguento, mas eu não aguento problema, mas eu não aguento isso. Não é disso que a gente está tratando, tá? A gente está tratando de que a ansiedade, ela está aí e ela é uma doença do nosso século e que ela tem que ser tratada e que ela tem que ser observada por vocês cada vez mais. E aí a gente volta para a questão do foco, a gente volta para a questão da saúde mental no trabalho. Vamos colocar todo tipo de trabalho como trabalho, né? O seu trabalho de casa, a sua dupla jornada, a sua terceira jornada. Vamos colocar tudo aí num pacote só, quando eu falar saúde mental no trabalho, tá? Então, de novo, é técnica, é entender o que o seu corpo, como a Tânia perguntou, né? O que o seu corpo está falando, o que você dentro daquela situação, o que seu corpo está trazendo. Quem levantou a mãozinha aí? Eu, Fafá. Então, bora. É assim, como essa pergunta, quer dizer, fizeram essa pergunta para mim na palestra que eu dei no dia 30, eu acho interessante a gente, assim, colocar isso em pauta, porque, tá, mas e essa ansiedade, como é que ela surge, né? Bom, é super importante a gente entender que a ansiedade, ela já vem sendo construída dentro da gente já há algum tempo. Isso vem de uma sociedade onde tudo é acelerado, né? A cobrança tem sido maior no trabalho. A gente foi introduzida no mercado de trabalho, nós mulheres, e só que não foi diminuído a nossa carga horária de trabalho também em casa. Então, nós só acumulamos, né? Continuamos com o nosso trabalho de casa e também com a nossa atividade agora fora de casa. Isso traz, sim, ansiedade para a mulher. A questão da insegurança, né? Nós temos uma insegurança social muito grande, economicamente também muito grande. Muitas de nós ganham muito menos do que os maridos, do que nossos companheiros, fazendo às vezes a mesma atividade. E principalmente, já foi comprovado isso por diversos cientistas, o quanto a questão das telas, das redes sociais, elas têm interferido e nos dado aí um ganho de ansiedade absurda. É isso mesmo, é exatamente isso. Essa questão de você ter que responder tudo no mesmo momento. Então, hoje em dia, você é incapaz de receber um WhatsApp, ver que apareceu um WhatsApp e não responder. Se você não responde, você cria uma ansiedade, porque você não respondeu aquele WhatsApp, ou que você nem viu aquele WhatsApp. Né? Tem gente que tem o recurso, que não deixa nem o azulzinho. Porque daí fala assim, tem gente que não deixa o azulzinho profissionalmente, ok. Mas tem pessoas, normalmente, que não deixam o azulzinho porque falar, não precisa nem ver que eu não abri. Adolescente é mestre em fazer isso, né? Nem vou pôr, porque daí a pessoa não vê que eu não viu, só que ela viu. Ela já viu a mensagem e já quer responder, e já quer fazer. E isso traz para a gente, sim, trouxe para uma doença da modernidade, que a gente chama, né? As doenças da saúde mental não se falavam. A gente não falava de doença de saúde mental, mas agora ela está aí e veio com tudo mesmo. Então, sempre coloquem isso em mente, tá, gente? Não é frescura, não é falta de força, não é fraqueza emocional, porém, ela é, numa medida, vamos dizer assim, que a gente não esteja num estágio extremamente alto da ansiedade, que aí precisa ser controlada, né? A gente está falando aqui de uma ansiedade
que a pessoa ainda dá conta de entender nos momentos que ela está ansiosa, tá? E aí, então, coloca sempre isso em mente, tá? E esse lance que a Lindinha falou também é muito importante. Todas nós ocupamos o nosso espaço, e ele é só nosso. Não cabe ficar pensando, mas eu não deveria estar fazendo isso, mas se não der certo, não, só vai e faz. Capacidade, se você assumir alguma coisa para fazer, porque eu tenho certeza que você achou que você tem capacidade. Então, acredita em você e segue o barco. Isso vai te dar menos ansiedade. Boa noite, Edna. Bom que você está aqui também. Então, alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto nosso? Quer trazer algum caso? Quer trazer alguma coisa? Podemos Acho seguir? interessante também, Fafá, a gente lembrar que, assim, nós mulheres aprendemos a não dizer não. A não dizer não para os nossos maridos, a não dizer não para os nossos filhos, familiares, amigos, e profissionalmente a gente acaba não dizendo não também. Então, é super importante a gente exercer o direito de dizer não, até para nos proteger contra essa doença, né? Você sabe, eu estou rindo porque você está falando isso, eu lembrei de uma amiga, ela é um máximo, ela é carioca, então mas é aquela carioca, nossa, ela fala muito carioquês, é muito engraçado ela. E ela falava para mim assim, eu vou te ensinar uma coisa, você tem o poder do não, e não é não. Então, você não adianta, minha filha falava uma coisa, não, você falou não, é não, acabou. Então, e eu aprendi a ter o poder do não com ela. Eu falei, caraca, não é que ela está certa? É tão simples. Ela ainda zoava comigo, ela assim, uma palavrinha tão pequenininha. Não. Pronto. E tão libertadora, né? É uma palavrinha fácil de falar, né? E muito libertadora. É libertadora. Olha, tem vários adjetivos. Libertadora, te preserva, né? Te traz para o seu eu, porque não vai te causar ansiedade você falar sim para uma coisa que você não gostaria de fazer, não é verdade? Então, quem já passou por alguma situação dessa, que eu acredito que todas nós já passamos, pensa que realmente faz um sentido, né? Olha lá, minha mãe me criou assim, aceitar tudo. É isso. E não é não, né? Eu tenho várias pacientes que fazem tratamento comigo, olha que absurdo, para aprender a dizer não. Então, assim, elas falam assim, Mara, mas eu não consigo. Eu falei, então aprenda a dizer não sem dizer a palavra não. Tem tantas estratégias de você dizer um não sem dizer a palavra não, já que você não quer perder a amizade, já que você não quer se mostrar antipática, não sei. É só criar essa estratégia, né? Linda, pode falar, manda por ver. favor, dê a dica das palavras, por favor. Calma, nós vamos dar dica no final, calma que vem dica aí. E assim, não só dicas das palavras que você pode falar, é você pensar com você, antes de você falar a palavra, isso vai me fazer bem fazer? E aí a palavra já vai vir sozinha. Né? De repente você pensa, isso vai fazer bem fazer? Vamos pegar. Se depender de mim, vai. Vai fazer bem pra caramba. Então aprende, pronto. Legal que nem a pergunta da Tânia, né? Vamos fazer o link com aquela pergunta que foi muito boa, a pergunta dela do limite da ansiedade. Isso faz parte de entender, Tânia, o limite da ansiedade. É o quanto que determinada situação vai te colocar numa situação ansiosa. Vai te trazer aquela sensação de ansiedade. Então, só isso a gente só aprende, gente, com treino, fazendo com a gente mesmo. Não tem fórmula mágica.
para você saber aonde está e o que fazer naquele momento. Não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é você saber o que te faz bem ou não, né? Vamos seguir? Podemos seguir? Querem falar mais alguma coisa? Chegou gente aí, chegou gente que disse que chegou atrasada, nunca é tarde, viu? Chegou na hora certa. Não lembro o nome da pessoa que escreveu aqui. Então, vamos lá, gente, vamos seguir. Então, olha lá, o que é ansiedade? Nada mais é do que um mecanismo de sobrevivência e estado de alerta prolongado. De novo, você está repetitiva? Sim. Não tem como a gente não ser repetitivo falando de ansiedade. Alguém falou alguma coisa? Não tem como a gente não ser, não ter, falar de estado de alerta prolongado quando eu falo de ansiedade. Por quê? De novo, porque você está o tempo todo pronta, né? Que nem disse a Lindinha agora há pouco. Você está o tempo todo pronta. Então, você está o tempo todo em alerta. Você não está no aqui e agora. Pode falar, Mara. Desculpa, mas a ansiedade também está fora desse contexto, vamos colocar assim, familiar, mulher, tal, casa, serviço. Está também presente na própria profissão da pessoa. Se eu sou um policial, eu tenho que estar extremamente atento 24 horas por dia. Então, isso gera ansiedade. Depende. Se ele tem o controle de que ele sabe que ele tem que estar atento no foco, no tempo dele, ele não tem que estar ansioso, ele tem que estar atento ao trabalho dele. Eu liguei a ansiedade ao atento o tempo todo, entende? Aquela luzinha vermelha apitando. É isso que eu liguei, a ansiedade. Desculpa, pode ser que eu tenha enganado. É que assim, Mara, a ansiedade alerta no tempo prolongado que a Fabíola está trazendo é diferente. Cada profissional, antes dele fazer aquilo que ele faz, por exemplo, né, um policial, como você trouxe, ele foi treinado através de estratégias de lidar com aquilo. A ansiedade que a Fabíola está falando é a patológica. Então, é aquela onde o seu cérebro entende que você está o tempo todo dentro de uma jaula com um leão. E você funciona como se você tivesse assim, eu vou enfrentar o leão ou eu vou fugir dele. Esse é o alerta do cérebro. Tá. Já distingui. Ok. Legal. Obrigada, bem. Entendi. Imagina. Entendi bem. Olha, nada como a gente ter um suporte, né? Como é bom. Demais. Muito bom, muito bom. Então, gente, é isso, tá? O tempo todo você estando alerta, o tempo todo você estando preocupado. De novo, né? A gente está falando aqui do seu dia a dia, da sua ansiedade também é se preocupar com situações que nem eu não consigo terminar de ler aqui, peraí. Que nem aconteceram, mas é aquilo que você falou, a ansiedade está no futuro. A ansiedade, gente, é isso que a gente tem que deixar bem claro aqui. O estado ansioso é porque você não está no seu presente. Essa é a essência da ansiedade. Eu não estou no meu presente, então eu estou vivendo o que pode acontecer. Então, eu estou sempre ansioso. Eu estou sempre esperando algo. Eu não estou no momento aqui agora, eu estou sempre esperando algo. Tá? E que normalmente é ruim, porque você acaba não vivendo nem lá. Um exemplo de ansiedade. Você quer tanto uma coisa, você fica ansiosa. Aí aquilo não acontece do jeito que você imaginou, ou não acontece de nenhum jeito. Aí o que vem depois dessa ansiedade que você viveu? A frustração. É isso mesmo, o Mindfulness é muito bom para praticar. É verdade. É uma das
técnicas que você tem para lidar com a ansiedade, né? São várias técnicas que a gente tem hoje, graças a Deus, mas essa é uma das técnicas que a gente tem para lidar com a ansiedade, né? Então, é sempre ter isso em mente, procurar ter isso em mente. Eu sei que não é com uma... E está ajudando, não está, Edna? Eu sei. É isso mesmo. É um tema bem legal de se falar também, né? Esse tema é muito bom, muito bom. Então, sempre ter em mente que o quanto mais você estiver no seu presente, você estará menos ansiosa. O quanto mais você estiver no controle do seu hoje, do seu agora, do seu aqui, menos ansiosa você vai ficar. Essa é a base do pensamento. E é óbvio que não é em uma hora e pouquinho da nossa conversa, que todas vão sair daqui sem ansiedade mais. Bem que eu gostaria, né? Mas pelo menos vocês vão sair daqui com um alerta de que ela pode ser doutrinada, vamos chamar assim. Ela pode ser controlada por vocês mesmos. Como? Aprendendo a falar não, aprendendo a estar no aqui e agora, aprendendo a respirar. Olha lá. Edna, estamos sem moto. Lê aí, lindinha, que eu não consigo ler tudo. Estamos sem moto há 5 meses? Estamos sem moto há 5 meses. Está na oficina. Estou no extremo da ansiedade para pegar estrada, diz a Edna. Essa ansiedade é boa, né? Se é que vamos chamar, se é que tem ansiedade boa, né? Eu também, a gente também está trocando de moto aqui, eu também estou nessa ansiedade de pegar a estrada. A gente pega a estrada com o carro, não é a mesma coisa do que pegar a estrada de moto, né? Tomara que a sua moto fique pronta logo, hein, Edna? Alguma dúvida, gente? Querem falar mais alguma coisa sobre esse ponto? Lindinha quer trazer mais algum comentário? Não, acho que não, está perfeito. Podemos seguir? Olá, onde está, né? Eu já venho falando isso quase que o tempo todo, né? Aonde a ansiedade se mantém? No excesso de cobrança, na falta de pausa, na pressão constante, na dificuldade de desligar, né? Então, a Tânia trouxe um tema muito, muito legal, que eu vou aproveitar de gancho aqui para esse tema que a gente vai falar agora, que é a questão do não dormir, né? Muitas das vezes, antes de ir para a cama, ao invés de nos conectarmos conosco, ao invés de agradecermos pelo dia, ao invés de visualizarmos um dia melhor para amanhã, a gente pensa em todos os problemas que a gente passou hoje. Quem não? Quem nunca fez isso? Conta para mim. Quem nunca fez isso? De dizer que deitar a cabeça no travesseiro e começar a pensar tudo que passou de ruim no dia. Porque o nosso dia é feito de várias coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos, não é? Então, como que a gente lida com isso? Na hora de dormir, na hora de relaxar, a gente faz o quê? Faz um checklist do que passou no dia. E aí fica complicado para dormir mesmo, né? Porque aí nosso cérebro, ele entende que nós estamos em alerta. Ele não entende que nós estamos indo relaxar. Faz sentido isso para vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto a gente se prejudica, se sabota. Porque na hora que eu for, quem no banho? Quem vai tomar banho para relaxar? Conta para mim aqui, ó.
Quem vai tomar banho para relaxar e começa a pensar em tudo que tem para fazer? Mas não foi tomar banho para relaxar? Relaxou no banho? São coisas, vocês percebem que são coisas muito simples, coisas básicas, que a gente pode fazer para a gente ficar melhor e sair do estado de ansiedade, porque a ansiedade é um estado. Pode falar, Tânia. E é assim, né? Por mais que você tenha tido vários momentos diferentes durante o dia, aí na hora que você vai deitar e para desligar, a sua cabeça fica naquele ponto, aí você faz um esforço muito grande para tentar desfocar, e o cérebro não para, é repetitivo, aquilo vai, te tira o sono mesmo, você acaba não tendo uma noite legal, porque aí você acorda ruim, né? Então, assim, assim, já aconteceu já algumas vezes, né? E de eu deitar e eu querer desligar daquele assunto, daquilo que eu vivi no presente ou no passado, vem aquelas coisas assim, e tento desligar, mas parece que aí eu tento pensar em coisas boas, mas parece que o cérebro volta naquele momento, naquele ponto lá, sabe? Sim. E isso que é a dificuldade de desligar, né? Parece que tinha que ter uma chavinha, assim, ó, agora eu vou dormir, preciso desligar. Mas é complicado isso, esse controle, né? Essa chavinha, Tânia, você treina ela. Porque o seu cérebro, ele recebe mensagens que você mesma passa. A Edna está dizendo aí, a técnica de respiração ajuda. É exatamente isso. Porque quem manda essa mensagem para o cérebro? Entendeu? Somos nós mesmos. E aí, o que acontece? Quando você está no momento que você vai pegar o melhor sono, seu cérebro acorda. Por quê? Porque ele foi dormir pensando o que fazer com o seu problema. E uma Você coisa acha que está descansando, mas ele foi dormir pensando o que fazer com o seu problema. Aí ele acorda 4 horas da manhã com a solução. Ou não. Fala, lindinha. Uma coisa super importante para nós mulheres é que todos os nossos hormônios trabalham durante a noite. Então, se nós não dormimos, nós ganhamos peso, nós não temos energia para outro dia, a nossa libido vai a zero e tudo mais. Pode falar, Ju. Pode falar. Tanta melatonina. Santa. Faz sentido para você, Tânia? Então, assim, o quanto mais procura fazer, tanto você quanto todas que estão aqui com a gente, procura fazer um teste antes de ir dormir. Se conecta com você, faz a sua oração, se você é de oração. Se você não faz oração, não faça oração, mas se conecte com o universo. Enfim, faça algo para você. Use o momento de dormir para você. E pede para o cérebro dizer, e pede para o cérebro o seguinte: eu vou descansar. Né? Antes de dormir, quantos? Eu até fiz essa pergunta para a Lindinha esse final de semana. Quantas pessoas vão dormir com o celular na mão e quantas pessoas acordam com o celular na mão? Só que não é com o celular na mão escutando alguma coisa, uma meditação ou alguma outra coisa para dormir, não. É última coisa que você viu para dormir, seu WhatsApp. Primeira coisa que você viu quando acordou, seu WhatsApp. Isso é uma ansiedade de saber o que aconteceu na madrugada, que você não ficou sabendo, porque todo mundo estava dormindo, né? É olhar para si mesma, né? É você parar e pensar o que eu gosto de fazer. É nesse momento que você pode pensar em ler um livro gostoso que você queira, ouvir uma música. Gente, música é algo assim que a gente tem que
Terapêutico, né? repensar, né? Porque tem músicas e músicas, né? Então, assim, a música terapêutica é uma. O funk é outro. É. E o respirar, que acho que foi a Edna que colocou, é uma das técnicas que eu mais uso em consultório. É você respirar de forma profunda ou por diafragma por 5 minutos antes de dormir, você ajuda o seu cérebro a produzir melatonina. É isso mesmo. Então, de novo, né? Quanto você... O Zolpidem também resolve, mas, gente, é perigoso, lembra? Nós envelhecemos e o Zolpidem nos traz Alzheimer, nos traz demência. E eu tomei um negócio aí que foi difícil eu desmamar, que eu passei uma época difícil, há uns 2 anos atrás, que eu vivia à base de o citalopram e o Zolpidem, que eu não conseguia adormecer. E aí, eu andava com os remédios, assim, eu tinha... Era vários. Aí, devagarzinho, mas o Zolpidem, ele é um disparador de sono. Mas ele só dispara, porque dormia, mas aí você acorda de novo. E ele é viciante, porque foi difícil eu desmamar desse remédio. Sim, e tem um detalhe super importante, viu, Tânia? O Zolpidem, ele não é só viciante, ele desliga o seu cérebro, ele não te faz dormir, ele desliga seu cérebro. Por isso que a longo prazo já foi comprovado cientificamente que ele traz demência. Essa questão da medicação, ela é muito delicada, né, gente? Porque a gente acha que ela vai fazer o papel que nós mesmos temos que fazer, que é dar conta da gente, né? E a medicação, a maioria delas, não estou levantando bandeira contra ou a favor da medicação, por favor, me entendam, né? Mas, ao mesmo tempo, nosso papel é sinalizar isso para vocês, que vocês, todas nós, né, todos, temos que dar conta de nós. E quando eu estou com uma medicação, ela tira você do ar, né? Ela tira você do seu eixo. E aí, para você, exatamente o que aconteceu, para você voltar para o seu eixo, é muito difícil, porque você não sabe qual é ele, porque quando você começou a tomar remédio, você estava fora dele. E aí, vai fechar esse ciclo. Então, antes sempre de entrar na medicação, antes sempre de vocês pensarem em alguma coisa dessa, procurem fazer alguma técnica. Ou essa porra de levantar a mão aqui, ó. Pode falar, Jaque. Jaqueline, pode falar. Abre seu microfone. Anusca, consegue abrir o microfone da Jaque? Eu não consigo. Desculpa. Bom, vamos seguindo, Jaque, quando voltar, ela fala. Então, essa questão sim, medicamentosa tem que se ter ponderar muito antes de usar para que você possa... pode falar. Eu ia falar para vocês que eu acho o seguinte, eu utilizo uma coisa muito simples. Quer dizer, para médico... Mara, você mutou o seu, desmuta. Minuto aqui. Aí, pronto? Ok? Pronto. Eu ia falar para vocês o seguinte, que eu uso já usei Zolpidem. Fiquei quase doida com esse negócio, biruto. Já tirei do meu radar faz muitos anos. Mas o médico me passou porque eu tenho fibromialgia, tá? Já constatada, tanto que eu fui aposentada, tal, eu tenho fibromialgia. Eu tomo simplesmente um relaxante muscular, simples, e melatonina.
Nada mais. E tem algo E é o mais que me- simples ainda, Mara. Exata. O que é? Me diga, por favor. Chá de mulungu com alecrim. Chá de mulungu com alecrim? Perfeito. Meu neurologista passou esse chá de mulungu com alecrim. É uma delícia. Você Bom. dorme gostoso. Bom saber, bom saber, bom saber. Pronto, olha aí. Depois coloca lá no grupo, lindinho, o nome direitinho, para não esquecer. Beleza. Eu tenho tomado chá à noite tem um mês, mais ou menos. E você sabe que meu sono melhorou muito. Né? Chá normal, chá de erva doce, chá de camomila, chá de erva cidreira. Sabe que melhorou muito meu sono. Eu gostei muito. Mas você não pode tomar chá mate. Nenhum chá mate. Porque o chá Ele mate tem cafeína, tanta né? cafeína quanto café. Não, mas chá mate eu não tomo, eu não gosto, eu gosto de chá docinho. Não, eu tô falando chá preto, chá mate. Não, ainda E põe tem mel outros ainda. chás aí que é a mesma coisa. Sim. O chá é uma boa. E o chá de camomila, ele é anti-inflamatório, ele tem muitas qualidades, né? O chá de camomila. Já que conseguiu Jaqueline, não saber consigo aí? desbloquear a Jaqueline. Jaqueline, Oi, agora eu Ah, consigo. conseguiu, ela conseguiu. consegue me Vamos ouvir? lá, Jaque. Tá, vamos lá. Eu acho válido, eu acho bem legal esse fato de vocês falarem de melatonina, um chazinho, isso, aquilo, mas precisa ficar claro que existe ansiedades, a gente não pode esquecer disso, que tem que ser medicado. Tem que ser medicado, e a pessoa não tem que se sentir mal por isso, porque um diabético não nasceu algumas vezes, a maioria das vezes, não nasceu diabético e ele tem que tomar o remédio a partir de um momento. E ninguém julga. Agora, tudo que se trata de problemas psicológicos é muito julgado. E julgado de uma forma que deixa a pessoa ainda pior. Porque você é ansioso, você toma remédio, mas porque você não tem Deus no coração. Porque você nunca tentou fazer isso, tenta fazer uma yoga, você precisa de exercício físico para você despertar a melatonina ou mais o que seja que for necessário. Só que tem ansiedades, e eu posso dizer isso com propriedade, que você precisa ser medicada. Sim. Você tem Precisa tomar razão, um remédio para Jaqueline. dormir, porque você não dorme. Você tem razão, Jaqueline, mas assim, a gente está falando num grau de ansiedade onde ainda se está controlado. Você ainda tem controle sobre ela. Quando ela se torna uma ansiedade patológica a nível de precisar de uma medicação, não tem o que fazer. Daí a gente precisa estar atuando com o psiquiatra mesmo. Até porque essa questão que a Jaqueline está trazendo, ela é de extrema importância, né? Exatamente. A gente aqui está tratando da ansiedade na sua essência, do como se lida com essa ansiedade, é um bate-papo de como você trata. Agora, no momento que você já não dá mais conta, que você já vive num estado ansioso, ou seja, você não consegue ver nada além do que a sua ansiedade. Aí, obviamente, a gente tem que entrar, sim, com medicação, tem que entrar com tratamento psicológico, tem que entrar com tratamento psiquiátrico, e também concordo com você, é muito, muito triste, né, e muito chato essa questão do julgamento com relação às pessoas ansiosas e às pessoas que têm essa necessidade de tomar um remédio para poder encontrar o seu eixo. Porque o remédio, gente, nada mais é de fazer com que você encontre seu eixo. Eu dei aquele exemplo do eixo porque, exatamente, você não sabe de onde você parou e aí você tomou o remédio, ele vai continuar fora do seu eixo. Mas até chegar um momento que ele vai te equilibrar e aí sim você vai conseguir começar a parar de tomar o remédio, porque também não é bom que você tome remédio sempre a vida toda, também não vai te fazer bem, né? Então, essa questão da medicação, ela tem que ser bem, exatamente como o próprio nome diz, dos remédios controlados e tem que ser bem acompanhado, né? Aqui a gente fala também, muitas pessoas que acham que tem ansiedade, pega uma receita de um remédio com uma bica e vai lá e compra e começa a tomar, né?
Faz sentido isso que a gente falou para você, Jaque? Tá tranquilo? Não, eu entendo super, faz sentido, óbvio que faz sentido, mas o que precisa, tá, a gente está falando sobre ansiedade, vamos dizer assim, no começo, você tentar se controlar, tentar procurar fazer realmente exercícios físicos para ajudar, um chá, isso, aquilo, só que eu acho, né, que exatamente como tem pessoas que para de produzir insulina e começa a precisar usar uma medicação, tem pessoas que param de produzir certos, qual que é a palavra que eu vou dizer? Começa a ter uma deficiência que te obriga a tomar uma medicação. Sim. E o diabético não vai parar de tomar um remédio de diabetes daqui 2, 3 anos, porque usar o remédio por anos faz mal. Sim, Jaqueline, Bom, inclusive, eu vou nessa, eu acho que a linha é essa, né? sim, Mas óbvio que todo mundo tem que começar a se cuidar antes de que ela chegue a essa situação. Exatamente. A ideia do nosso bate-papo é exatamente essa, é trazer a pessoa que ainda esteja numa fase de que ainda está reconhecendo que está com a ansiedade e que ela ainda não é, num sentido totalmente, não que não seja patológico nunca, que ela sempre é uma patologia, mas que ela não esteja num nível alto da patologia, né? porque assim, a ansiedade num nível onde você se percebe diferente, a gente pode controlar com a psicoterapia, diferente da ansiedade generalizada, que daí você não tem como controlar só com a psicoterapia, você tem que entrar com a administração de remédios, de medicações. E o que você falou faz todo sentido, porque, por exemplo, assim como a Mara, eu também tenho fibromialgia, e por conta de um problema, né, de nascença, eu não fabrico, não produzo o hormônio que o meu corpo precisaria, que nós chamamos de hormônio da alegria. Serotonina, noradrenalina, coisa e tal. Então, eu tenho que complementar com a medicação para eu poder viver bem. Para ter uma qualidade de vida melhor, eu tomo essa medicação há mais de 10 anos. O que eu acho que, assim, que a sociedade impõe, né? É que nem a Fabi estava falando, que se eu sou diabética, então eu tomo glifage. Ok, eu estou numa roda conversando com todo mundo e falo, eu sou diabética. Ok, eu tomo glifage. Agora, se eu chegar numa roda e falar assim, nossa, eu sou ansiosa, eu sou depressiva, já vão olhar para mim com cara de louca. Nossa, cara. E não é isso, a sociedade, ainda existe esse tabu, essa briga para a pessoa que tem essa ansiedade, que já tem que ser olhado de uma forma normal isso. A pessoa ela tem que se tratar. Ela já tem certeza que quem é ansioso, quem tem tudo isso, já passou pelo chá, já passou pela meditação, já passou por tudo e não deu, cara. Eu preciso de ajuda. Inclusive... Por exemplo, eu sou diabética, não existe pré-diabético, né? Então, eu sou diabética, eu tomo glifage. Aí você fala assim, se você fizer exercício, se você não comer bacon, tudo vai melhorar. Cara, eu tomo remédio porque eu não dou conta. Essa é a verdade. Só que se você fala assim, eu tomo remédio porque eu não consigo dormir, você é louca. Como que você não consegue dormir? A sociedade ainda olha dessa maneira, entendeu? No meu ponto de vista, tá? Não sei se eu estou errada. Ô Lu, a sociedade está mudando, até porque nós, infelizmente, o Brasil, ele ganhou o ranking mundial de pessoas com transtorno mental. Nós estamos em primeiro lugar. Uma vergonha, né? É vergonhoso. Por isso que agora nós temos a campanha Janeiro Branco. Porque, assim, para você ter uma noção, o nível de pessoas com ansiedade e com depressão está tão alto, que o INSS não está dando conta de bancar os afastamentos. Por isso que a sociedade está mudando. Né, botou, e por isso também que obrigou o empresário a cuidar da saúde mental do seu funcionário. Exatamente. Né? Então, esse ponto que a Jaqueline trouxe, ele é de extrema importância,
E a gente aqui está trazendo de uma forma mais, vamos dizer assim, suave, né? Ainda para que vocês consigam, quem ainda consegue dar conta de se entender e de se enxergar, conseguir fazer isso, antes de entrar nesse ritmo, porque é uma via de mão única, né? Como bem vocês usaram, a diabetes é uma via de mão única, tem como outras doenças, né? O próprio burnout é uma doença de mão única. Não quer dizer quem teve burnout, que sarou e que não vai ter mais. Muito pelo contrário. A qualquer momento ele está lá instalado na pessoa. A qualquer momento ele pode voltar, né? Todas as doenças podem a qualquer momento voltar. Então, a gente sempre tem em mente que esses bate-papos, essas conversas, elas são mais para elucidar mesmo, para trazer recursos que podem ser utilizados, né? Para que vocês possam não chegar ao ponto. Agora, se chegar ao ponto, vai buscar ajuda. Não é vergonha para ninguém, né? Pode ser, mas o que os outros vão falar? De novo, o problema é todos, né? Vamos cuidar de nós. E se eu tenho que buscar um psiquiatra, se eu tenho que buscar remédio, se eu vou ter que tomar para sempre o meu remédio, eu vou fazer isso. Tá? Não, nós temos que fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que estar bem. O mínimo de ansiedade que a gente pode ter é o que a gente vai ter. Se é com remédio ou sem remédio, mas temos que buscar ao mínimo de ansiedade. Inclusive, Fafá, as últimas estatísticas dizem que quem não teve, tem ou terá ansiedade. Então, assim, nós todos vamos ter um dia. O que você está trazendo é fundamental que a gente fique mais atento ao nosso corpo, para que ele mostre para a gente até que ponto é tolerável, até que ponto é dito como, entre aspas, normal. Uhum. Sim, outra coisa também que eu acho é que antes de você... a gente tem que aprender o nosso limite, o limite da minha condição. Então, antes de eu chegar ao ponto que eu vou ter que tomar um Zolpidem, eu comecei com um remédio mais fraco, que eu vou conseguir desmamar, que eu vou conseguir, mas que eu tenho que procurar uma ajuda. Então, a gente tem que aprender que tem que pedir ajuda. Tudo bem, tem que pedir ajuda para quem? Para uma amiga, para alguém, aí essa amiga vai falar, procura fulano, procura um médico. Eu acho que essa amiga vai te indicar o remédio. Entendeu? Porque, de repente, você vai deixando, quando você vai ver, você já tem que tomar o borototó da cabeça. Exatamente. A ideia do nosso bate-papo é exatamente esse, né? É não deixar chegar desse momento, se você ainda tem tempo. Se já não tem tempo, você está certo em cuidar. E eu digo o que eu tenho para dizer para você, não dê bola para a torcida. Se as pessoas falem que você ou você deixa de ser, que você toma remédio ou você deixa de tomar, você tem que cuidar de você. Você é a prioridade. Essa é a realidade, né? Ô, Fábio, louca a gente já é de qualquer jeito, né? A boca, Lu! Essa foi boa. Quem que estava querendo falar? Desculpa, essa aí é a minha cunhada de coração, bem, não tem jeito. Por isso que eu me atrevi a falar isso. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Isso, nós estamos falando da parte, assim, profissional, nós estamos falando da parte pessoal, né? Pessoal da pessoa. E na parte física da pessoa? O tal do emagrecimento, o tal do corpo perfeito. Essa ansiedade não está ligada a isso? Toda a sua... Todo o problema de autoimagem, vamos levar assim, ele está ligado a isso. Isso.
É lógico que ele está ligado, é lógico que ele vai te dar uma ansiedade de não cumprir o que a moda está exigindo no momento. Mas é demais, né? É demais. Na atualidade, é demais. É demais. Não, É é que demais porque nós temos a informação hoje, ela não é como ela era antes. A informação hoje, ela está na palma da sua mão. isso é o pior. É o pior. Exatamente o que está na palma da nossa mão. Então, acham que aquele estilo Barbie é o ideal. Não é o ideal só fisicamente, que eles não estão pensando na parte orgânica, na parte da saúde. Entendeu? Eles estão pensando só no fisicamente. Ô, Mara, mas aí entra uma questão de alto valor. Se você se conhece, você se ama, você não está nem aí para o que os outros pensam. Bom, eu sou dessa turma, mas tem muita gente que não está. É. E aí essa pessoa está sofrendo, né? Eternamente. Essa pessoa está sofrendo, é. E aí ela pode sim ter crises de ansiedade, ela pode sim ter várias outras doenças que vêm junto. Rapaz, não sou ninguém nesse mundo. Exatamente. É isso que me preocupa. Me preocupa conosco, pessoas mais acima dos 40, mas me preocupa muito mais acima dos 20. E nós não estamos aqui para tratar só de nós acima dos 40. Nós estamos aqui para tratar abaixo dos 40 também. E eu acho que isso para os nossos filhos é muito importante. Sim. É. E é verdade mesmo, né? A informação hoje está muito, muito acelerada, né? É isso que eu estou falando. Nós temos que fazer um negócio generalizado. Dos 20 aos 60. Acabou. É isso que vale. Entendeu? Porque senão é difícil. É muito difícil. É verdade, As é redes difícil. sociais, elas trazem uma falsa impressão, né, da pessoa feliz, da família feliz, do mundo feliz. E as pessoas ficam comprando essa falsa impressão. Por quê? Porque a sua realidade não está legal. E o pior é que isso vai gerando nela, inconscientemente, a ansiedade. Concordo. Eu tive no meu consultório, é um absurdo, gente, que eu vou falar, um menino de 10 anos pegou uma faca para se matar. Aí, quando eu perguntei para ele o porquê que ele fez isso, ele me disse que estava cansado da vida dele porque ele não tem nada que os amigos têm. É isso que eu ia, inclusive, falar, né? Interrompendo aqui, que a Mara falou a partir dos 20, mas eu acho que não, Mara. É a partir de idade de criança, 9, 10 anos, né? Inclusive, o suicídio entre crianças aumentou, assim, absurdamente aqui no Brasil, né? Exatamente. Concordo com você, cunhada. Exatamente por causa dessa exposição exagerada às redes sociais, né? Às mídias sociais que as crianças têm, e essa comparação que a criança não tem que ter nessa idade, né? Jamais. Então isso está gerando frustração, o acesso à informação rápida, a telas que mudam rapidamente, cores brilhantes, tudo isso faz com que as crianças adquiram ansiedade, né? Ela já nasce ansiosa, né? Isso, exato. Elas comem diante da tela, elas passam o dia diante da tela, então isso gera uma frustração muito grande, porque as crianças não têm tempo para o ócio, e é no ócio que elas criam, que elas se desenvolvem, porque elas precisam pensar em algo para sair daquela monotonia, daquele tédio, na verdade, né? No tédio que elas criam. Concordo com você, Janaína, concordo com você, minha cunhada de coração, concordo eternamente com isso, tá certíssimo. Então, a gente porque, além de tudo, ela é da minha cidade, ela é da minha... pronto. É meu coração eterno. Bom, vamos seguir? Vamos. Vamos embora. Bom, então aqui, né?
Ansiedade sob controle exige regulação, não força de vontade. Coisas que a gente já vem falando, né? Aqui vai ser um pouco repetitivo, porque a gente já falou praticamente tudo aí dentro do nosso do contexto da ansiedade, né? Então, sempre procurar, antes de mudar o pensamento, precisamos regular o corpo, entender o que ele está trazendo, entender o que ele está te pedindo. Vou colocar um pouco aí essa questão que vocês trouxeram das crianças, até para dar um auxílio aí nesse tema, que é procurar, de novo, quem tem o poder do não das crianças somos nós, né? Então, quem dá a tela para a criança é o pai e a mãe, né? Aí entra aqui na história da Lindinha, fala assim, mas o meu, eu não quero viver mais porque eu não tenho o que os meus amigos têm. Mas, muito provavelmente, ele tem uma família estruturada que provavelmente os amiguinhos não devem ter, né? Porque se a mãe e o pai não deixam, não dão... Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente traz as crianças para a nossa roda. Desculpa, cunhada, mas tem mais uma coisa, né? Facilita a vida do pai e da mãe. Pois é. A facilitação do pai e da mãe, da vida do Só pai que e lá da na mãe, frente vai piorar, porque o pai e a mãe que vai ter que pagar com remédio, mas o pai e a eles mãe não que vai sabem pagar disso. psicólogo. Mas, Mara, Eles tem não um sabem problema. disso. Mara, nós pais criamos um problema. O que uma psiquiatra trouxe para mim esses dias, num bate-papo, ela falou assim, estou descobrindo um novo transtorno. TPP, transtorno de pais preguiçosos. Antigamente, nós não éramos preguiçosos. Né? A gente impunha, a gente repetia, até que a criança fazia aquilo que tinha que ser feito. Hoje em dia, nós fazemos o quê? Pá, dá o celular. Bebês estão com síndrome de ansiedade, porque eles ficam assim, ó, com o dedinho, ó. Olha que absurdo, bebês. Eles ficam mudando a telinha, dormindo. É isso que eu ia falar, eu já vi vídeo. Eu ia falar exatamente isso, eu já vi vídeo de criança fazendo assim, ó. Exatamente, concordo com vocês duas em número, gênero e grau. Não tenho o que falar. É isso aí. Hoje em dia, a mãe tem até preguiça de catar e dar um petelequinho. Não estou falando de espancar, hein, mas gente? que petelequinho, que petelequinho? Ai, não, vai virar choradeira. Cristiane, Petelequinho vai. Dois, acabou. Já está resolvido. Pronto. Não, vai dar trabalho. E outra coisa, né? A criança já aprendeu, né? Que é uma birra, um ciricutico. Toma. Não precisa. Exatamente. É exatamente isso que a cunhada trouxe. A gente substituiu a chupeta pelas telas. Sim. Só que, infelizmente, as telas, elas produzem a falsa serotonina. E aí a criança não sabe lidar com a frustração, que é exatamente o que a Janine disse. E aí ela deixa, ela literalmente queima os neurônios dela, porque ela deixa de criar, ela deixa de produzir, a gente acaba não criando cidadãos, seres humanos, criativos para lidar com os problemas. Exatamente. Um exemplozinho aqui, posso? Pode? Posso. Há 2 semanas eu estive em Presidente Epitácio. Aliás, se alguém quiser conhecer, é maravilhoso, tá? Vá conhecer, vocês vão ver um rio... Como é o nome daquele rio, bem? Desculpa. Qual? Bem, Paraná? qual é o nome do rio de Presidente Epitácio? Paraná? Paraná, o Rio Paraná. Maravilhoso, que vocês nunca viram na vida. Tá? Vão lá que merece. Mas eu estive lá num hotel do SESI. No hotel do SESI. E, por acaso, tinha lá, numa das salas lá, várias mesas de pimbolim, ou sinuca, sei lá como é que chama a diferença, eu não sei. Muito bem. E tinha 2 senhores da minha idade, desculpa, da minha idade, tá? 60 a mais, jogando pimbolim.
Aí me chega um moleque, meu marido estava do lado. Me chega um moleque que não tinha mais do que 10 anos. E fala para um dos jogadores: sai daí, porque eu quero jogar. Oxe, Aí o rapaz, o senhor virou e falou assim: mas é lógico que não. Você vai esperar que eu vou jogar. Eu estou acabando de jogar. Aí ele falou assim: como não? Eu quero jogar. Aí ele virou mais bravo e falou assim: você não vai jogar agora. Você vai jogar depois que eu acabar. Menina, a impressão nítida para todo mundo que estava lá é que ele nunca tinha recebido um não do pai dele. nossa. É. Entendeu? Aquela criança que nunca recebeu um não. E ele, ele parou, ele ficou horrorizado com o senhor. E eu e o meu marido do lado, ele ficou horrorizado com aquele senhor falando: não, você não vai jogar. Como assim? Como? Como que estão me dizendo não? Ô, Mara, só te interromper um momentinho. A gente tem que ter cuidado, às vezes, porque as crianças autistas, elas não têm filtro, viu? Ah, não, mas não era autista, não. Porque eu me preocupei com isso também. Porque eu tenho um sobrinho autista. Foi a primeira coisa que eu fiz. Então, mas é que depende, às vezes, do grau, né? Então, tem graus e graus de autista. Por exemplo, às vezes, o grau mais baixo, o grau 1, né? O caso do meu sobrinho. Eu falei, não. Pelo que eu olhei, não era. Ele não apresenta, mas ele tem essas coisas. Eu falo que eu trabalhei com crianças autistas. Tá, tudo bem, pode até ser. E eu vi coisas assim, as pessoas julgavam, não, a criança mal educada, a criança isso, então, às vezes a gente eu acho que no caso que ela está trazendo, assim, independente de qualquer coisa, né? Essa questão do limite mesmo, né? O limite! A criança não saber o limite. Realmente, a criança autista, ela não tem, não tem esses parâmetros, a criança autista, ela é atípica. Mas se não é, ela é atípica, mas, ao mesmo tempo, também, os pais de uma criança autista, eles sabem como lidar com aquela criança, já estão acostumados, né? Então, aí, a gente não tem como mensurar essa questão. Acho que o que ela está trazendo... Desculpa, Fabiola, mas eu já comecei a desconfiar que não era, apesar de tudo que eu já tenho de conhecimento do meu sobrinho, é porque não tinha pai nem mãe do lado. É isso, né? Então, uma criança autista, provavelmente... Mal criado. Não, sinto muito, era mal criado. Esse também está sendo um outro mal da sociedade, né? Porque ele é autista, porque ele tem TDAH. Vamos ficar na nossa ansiedade, senão a gente vai... Vambora. Aí. Olha a ansiedade causando aí. Total. Bom, vamos lá, gente. A gente tem que... Eu acho que já estendemos bastante, né? Aí eu gostaria de trazer aqui... mesmo. Algumas técnicas que eu trouxe para vocês, que é o seguinte, olha, essa primeira técnica, a gente dá até para a gente fazer aqui juntas, tá? Todas sentadas, né? Tenta sentar, ficar acomodada. Então, quando você estiver sentindo que o seu corpo está, ou você vai começar a fazer alguma coisa, quando você vai fazer algo para alguma coisa importante, ou falar algum assunto que você precisa estar concentrado, precisa estar no foco, né? Então, essa é uma técnica bem simples, e é uma técnica de respiração, de estabilização, que a Linda falou um pouquinho no início, no meio da nossa conversa aí, a questão da respiração, né? Então, eu acho que é bem legal de vocês aprenderem e desenvolverem a técnica de fazer essa respiração, né? Então, ela é bem simples. Então, vocês estão sentadas, se concentrem, e aí vocês vão inspirar em 3 tempos. O que significa isso? É puxar o ar, puxar o ar, puxar o ar sem soltar. Então, puxa de novo e puxa de novo. Segura e solta. Então, vocês podem
usar essa técnica de respiração, ela não dá sono, ela simplesmente organiza o seu estado de foco, tá? Ela traz você para o foco. Então, respira uma vez, continua uma segunda respiração, uma terceira, segura e solta. E aí você pode repetir isso em 5 vezes fazer, tá? Então, é uma coisa bem simples e uma técnica eficaz para você lidar com aquela ansiedade momentânea, tá bom? Alguma Fafá, dúvida? tem essa técnica da respiração que você trouxe, e tem uma outra que eu uso bastante também, e que, assim, é voltada também para a questão espiritual. Por quê? Porque quando a gente traz, dentro da medicina tradicional chinesa, esse pensamento de você puxar o ar todo de uma vez e depois ir soltando bem devagarzinho. Então, você, assim, ao puxar o ar pelo nariz, você pensa em coisas boas que você quer para você. E ao soltar devagarzinho, você pensa em coisas que você quer eliminar da sua vida. Então, isso também ajuda bastante a você trazer aí um pensamento positivo, e aí você consegue pegar num soninho mais relaxante. Sem dúvida, não tem técnica melhor essa do que para você dormir, né? Voltando ao meio da nossa conversa, que é aquela parte que a gente falou do sono. Você traz coisas boas para o seu sono, né? Para o seu momento de relaxamento, tá? Eu e a Mara, a gente precisa aprender essa tática, né, Mara? Porque nós já vai pro puta que pariu mesmo. Mas é 2 minutos! É 2 minutos! Então, olha lá, né? Quando você usa essa técnica, né? Então, quando o seu corpo está acelerado, após uma situação tensa, o início de um turno de algo que você vai fazer, né? Então, tenho que mexer na casa, tenho que fazer alguma coisa, mas estou com a cabeça ali, estou fazendo um monte de coisa, tenho que pagar, tenho isso, tenho aquilo, tenho filho, para e utiliza essa técnica. A técnica da lindinha você pode fazer a qualquer momento também, mas à noite ela é mais indicada do que durante o dia, para você trazer o foco do que você estava fazendo novamente, tá? Tem mais alguma aí? Algum complemento, lindinha? Não, eu acho que essa, assim, é que que eu mais passo para os meus pacientes para poder ter uma noite mais relaxante. Bom, A questão da aí ansiedade, é legal trabalhar o mindfulness, né, que já foi também citado para uma das colegas. Então, por exemplo, uma pessoa que está em crise de ansiedade, ela não consegue respirar, não tem como ela respirar, né? Ela falta o ar de uma tal forma que é impossível fazer essa técnica da respiração com ela. Então, a gente busca o mindfulness. O que é isso? É você pensar num lugar confortável. Por exemplo, eu adoro pensar no mar. Então, eu fecho os meus olhos e imagino que eu estou andando na praia e eu chego a ouvir o som do mar, eu consigo pensar no aroma da praia, e isso me faz ter uma regulação melhor da respiração, e aí eu volto para o meu estado normal. olha aí, ó, a Lindinha já falou a segunda técnica, né? Que é você pensar em coisas que você vê, em sons que você escuta, e perceber a sensação física que está no seu corpo, né? A gente não combinou, não, mas foi na risca, né? Estamos ligadas, amiga, estamos ligadas. Então, é exatamente. Por quê? Porque isso vai trazer você de volta, né? E bem colocada essa questão da ansiedade, a crise de ansiedade. Não adianta na hora falar para a pessoa respirar, né? É que nem falar para a pessoa que está se afogando, né? Falar para a pessoa que está se afogando começar a nadar. Quer dizer, não dá. A pessoa está em crise. Então, a gente tem que esperar aquele momento passar e aí poder tomar alguma ação com a pessoa que está em crise de ansiedade, tá? E qualquer outro tipo de crise, né? Então, Posso olha lá, falar? pode.
Pode. Gente, tudo bem, mas eu nunca vi uma pessoa controlar tanta ansiedade igual a Nusca. Senhor! Ela não fez. O horário dela já deu faz tempo e ela está ali. Só essa mulherada não para de falar. E são muitos anos de técnica de mindfulness. Eu fiz muitos anos de Que mindfulness. coisa boa! Recomendo. Que coisa maravilhosa! Adorei! Aí você não mexe? Adorei isso, adorei. Vou treinar. Uma outra técnica, né? O que é sua prioridade agora? Você fazer essa pergunta, né? Perguntas silenciosas. Então, o que é prioridade agora? É o que não depende de mim nesse momento. Então, são perguntas básicas que, naquele momento da sua ansiedade, que você tiver ela em controle ainda, fazer esse tipo de pergunta. Sempre lembrando vocês que essas dicas são ainda quando você está na sua sanidade de entender que você pode entrar num processo ansioso, tá? No meio da ansiedade não dá, não. Não vai rolar, né? Então, aqui, né, para a gente ir finalizando, saúde mental não se constrói em grandes mudanças repetitivas, né? Ela só se constrói em escolhas pequenas repetidas todos os dias. Então, você todos os dias, quanto mais, se você em 30 dias fizer exercícios para dormir antes de dormir, o seu cérebro entende que você vai fazer exercícios para dormir. Então, a gente tem um tempo para o cérebro entender. Não adianta fazer 2 dias, 3 dias e achar que está tudo bem. Tá bom? Então, é sempre ter isso em mente, que a repetição diária vai te trazer novos hábitos. Tá bom? Até porque nós somos condicionadas durante muitos anos a fazer algo que nos deixou ansiosa. Então, não queira mudar em 1 dia, 2 dias, né? A gente tem que fazer hábitos pequenos, porém permanentes. Exatamente. Não dá para ficar ansiosa para perder a ansiedade. Exatamente. Anuska, temos mais uns 2 minutinhos, já que ultrapassamos um monte? Temos, vamos lá, vamos embora. Então, tá bom, gente. Primeiro, agradecer. Foi, assim, uma noite surpreendente, porque todas participaram, foi muito, muito bom. Só tenho a agradecer vocês a participação e só ilustrou mais o nosso bate-papo, né? E acabou com a minha ansiedade da primeira, né? Que eu fui a zerinho aí no programa. Então, gostaria muito de agradecer. E agora, para finalizar, eu gosto sempre de finalizar minhas palestras com um recado, né? E nada como deixar um recado por música para vocês. Então, eu gostaria que vocês, antes de sair, antes da gente se despedir, dessem mais esses 2 minutinhos aí para escutar o meu recadinho através de música. Então, se vocês quiserem fechar o olho, quiser sentir a música, quiser cantar junto, fiquem à vontade. Eu vou ligar aqui. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso
que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Bom, esse é o meu recadinho para vocês, né? Cada um carrega o dom de ser feliz. Fabíola do céu, essa música maravilhosa para fechar tudo que a gente conversou. Tudo que a gente falou tá nela. Tá nela, se resumiu, devagar. né? É isso aí. E, ó, bom, fico feliz. Eu voei, Tânia, eu voei na música. Eu também, coisa maravilhosa. Não, e o marido falou assim para mim, você tá falando com quem aí? Ô, Fabíola, é assim, em nome de todas as Bodetes Brasil, o nosso muito obrigado por essa conversa tão necessária e por compartilhar esse conhecimento com tanta generosidade. Você trouxe clareza, acolhimento para um tema que muitas vezes é silencioso, né? Exatamente. Agradecer a todas as Bodetes que puderam participar, né, hoje aqui, né? E inclusive na inauguração do nosso Bodeteando, né? Bodete para Bodete, né? E a Fabíola foi a pioneira, né? Inaugurou o nosso momento aí. E, assim, quero deixar o convite também para os próximos meses, né? Que esses momentos acontecerão em toda a primeira quarta-feira do mês, né? Então, logo nós estaremos aí divulgando o próximo tema com outra cunhada, né? E agradeço muito, muito, muito mesmo, viu, Fabíola, de você, a queridinha do nosso grupo, né? Ter aceitado o nosso convite, né? E ter proporcionado esses momentos aí que foi muito prazeroso e significativo, né? E eu queria, né, agora que, para a gente poder marcar esse momento, que a gente abrisse as câmeras para a gente fazer uns print, né? Desse momento, para a gente publicar, né, e divulgar. E esse momento, ele está sendo gravado, como eu falei lá no começo, e a gente vai postar no nosso YouTube,